Fala pessoal, beleza? Bom, nessa aula a gente vai aprender o lance do funcionamento dos layers aqui do Photoshop. Então a gente vai aprender como organizar o desenho, né? Como que funciona, qual é o pensamento que vocês têm que ter na hora que vocês estiverem trabalhando os layers da imagem para fazer a pós-produção. A ideia aqui no caso ainda não é fazer nada de pós, tá? Eu só vou realmente explicar qual é o funcionamento dessa parte aqui dos layers. Eu ainda não vou falar sobre máscara e sobre ajuste de imagem, tá? Assim a gente vai ver só a teoria mesmo que vocês precisam saber sobre layers e como é a organização disso. Então eu deixei uma imagem aberta aqui para a gente poder criar vários layers, ver como é que funciona a parte de agrupar layers, como é que é o raciocínio que vocês vão usar, né, em cima dessa parte de layers. Eu vou utilizar, além de algumas coisas que a gente viu na aula passada, eu vou utilizar também a parte aqui do gradiente e do balde, né, do Paint Bucket. São mais duas ferramentas aqui que a gente vai utilizar às vezes e a gente consegue fazer algumas coisas bem legais já quando a gente estiver em processo de pós mesmo, né? A gente consegue, com essas duas ferramentas, usar algumas coisas bem legais. Então, aqui na caixa do Layer, quando vocês abrirem uma imagem, essa aula talvez seja mais curta, tá? Porque eu quero, nesse módulo, segmentar um pouquinho mais as aulas, né? Como os assuntos, assim, não são tão extensos como a gente tinha no Max, no CAD ou no V-Ray, então, provavelmente, vão ter aulas que vão ser um pouquinho mais curtas, para que eu consiga deixar bem separadinho para quando vocês forem buscar alguma informação, ficar um pouquinho mais fácil, né? Por isso que as aulas, para quem vem vindo já de um tempo, vão perceber que essas aulas do Photoshop são um pouquinho menores, mas eu achei um pouco mais fácil fazer dessa maneira para pesquisa de vocês depois, né? Bom, então aqui, quando a gente abre a imagem, a gente vai ter o Layer Background. Esse Layer Background, ele é travado, né? Tem um cadeado aqui. A gente consegue destravar ele, tá? Numa boa. Não vai ser o caso ainda aqui, porque a gente não precisa fazer nada, né? Então, a gente não tem as opções aqui acima dele, né? Que seria onde está esse normal, opacidade, travar o layer e o fill, que seria o preenchimento. Ele fica completamente travado e a gente não consegue ter as opções que a gente vai ter aqui ao criar um layer novo ou algo do tipo. Nessa aula eu vou falar sobre 3 coisas, né? Eu vou falar sobre a parte de grupo, né? Olhando aqui embaixo, a gente tem algumas opções. Então, esse primeiro, Create a New Group, então eu vou falar sobre a criação de grupos e o porquê que a gente vai fazer isso. A criação de um layer novo e para apagar um layer, né? Agora ele está travado aqui porque o layer background não pode ser deletado. A parte de ajustes, né, em forma de layer e a parte de máscaras eu vou falar na próxima aula, onde a gente já vai poder trabalhar melhor essas máscaras, né? E depois na parte mais prática mesmo a gente vai ver que a gente pode, a partir dos elementos do V-Ray, criar máscaras para trabalhar de uma maneira até mais fácil aqui no Photoshop depois. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai criar um layer novo. Tá? Todas essas coisas que estão aqui embaixo, a gente tem aqui também, tá? No menu Layer, New, o Duplicate, que a gente vai ver também, e assim por diante. Tudo a gente tem nessa parte. Toda vez que vocês forem criar um layer novo, vocês vão observar que ele vai criar acima do último layer que a gente tem. Então, por exemplo, se eu tivesse 2 layers aqui, eu vou mostrar isso já, e eu pegar e fizer uma alteração de alguma coisa no layer do meio, ou no layer de baixo, por exemplo. Essa alteração que eu fizer na imagem, ela não vai ser mostrada no final, né? Por quê? Porque a gente tem um layer acima desses 2, onde essa alteração não foi feita.
Então, é muito importante vocês entenderem esse lance do funcionamento, que sempre as alterações têm que estar no layer de cima. Se ele estiver por baixo de algum layer, aí essa alteração não vai ser exibida, a não ser que a gente esconda, né, esse layer que está acima. Então, eu vou criar um layer novo. Eu vou utilizar os ícones aqui de baixo, tá? Então, eu vou clicar aqui, né, no meu Create New Layer, e automaticamente ele vai criar um layer novo com o fundo transparente, né? Do lado do layer, a gente tem esse desenho desse olho aqui, que é onde a gente indica a visibilidade do layer. Então, por exemplo, se eu tirar a visibilidade do background, eu vou enxergar só o meu layer 1, que é esse fundo transparente. E esse lance de ficar tirando e colocando a visibilidade é algo que vai ajudar bastante vocês, tá? Porque às vezes a gente começa a trabalhar alguma imagem e a gente fica um tempo, né, mexendo, e a gente às vezes não consegue mais perceber a diferença que a gente teve, né, nessa mudança que a gente fez. Então, é sempre importante vocês alterarem, né, a visibilidade para ver o que realmente foi feito. Que às vezes parece que está bom, né, às vezes parece que não está. Então, sem esse comparativo, né, com o que era antes de fazer a modificação, fica um pouco difícil às vezes para vocês perceberem se ficou realmente bom ou não. Então, por exemplo, nesse layer 1, eu vou pintar ele de uma cor qualquer. Então, para que eu pinte ele de uma vez, né, a gente vai utilizar nessa aula, só para eu poder explicar melhor o lance dos layers, as duas ferramentas aqui do Gradiente e do Paint Bucket, e algumas coisas do que a gente viu na aula passada. Então, eu vou pegar aqui o Paint Bucket, tá? Deixei apertado aqui no símbolo do Gradiente, Paint Bucket, e eu vou escolher uma cor. A cor a gente seleciona aqui, onde está esse preto e branco. A gente tem opção, por exemplo, se eu mudo uma cor aqui qualquer, né, e por padrão é o preto e branco, né, que é o que a gente mais vai trabalhar na parte de máscaras também, né, o preto e o branco, que eu vou explicar isso daí mais para frente. Mas então, se eu alterei a cor de alguma coisa aqui e eu quero voltar para o preto e branco, eu não preciso clicar na cor de novo e colocar o preto, tá? A gente tem a opção aqui já que eu clico e automaticamente ele já deixa preto e branco. Eu tenho a opção do lado que é para inverter, né? Então o branco veio para frente agora e o preto para o fundo. O que seriam essas duas disposições aqui de cor, né? A gente tem o foreground color e o background color. Quando a gente estiver trabalhando só com o Paint Bucket, né, com o balde, o que vai importar é essa cor de cima, o foreground. Agora, quando a gente estiver trabalhando com o gradiente, por exemplo, aí as duas cores vão importar, que ele vai fazer um gradiente do preto para o branco, né? Então ele começa preto, vai ficando cinza, cinza e até ficar branco. Então, agora, como eu vou utilizar aqui só o balde, então eu vou selecionar aqui uma cor para o meu foreground color. Por exemplo, eu vou pôr o vermelho, né? Uma cor qualquer. Ok. E aí, para eu pintar esse layer aqui, por exemplo, se eu vier no balde, né, e clicar aqui, ele já vai pintar, né, o meu layer 1 direto. Para quem gosta de atalho, no caso, né, eu acho bem simples, né, só pegar o balde aqui e pintar, mas para quem gosta de atalho, o atalho para fazer essa pintura no layer é Alt, Delete. Tá? Então a gente aperta o Alt, o Delete no teclado, automaticamente ele pinta esse layer. Então tem essas duas maneiras, né, para vocês pintarem a camada toda aqui do layer 1, por exemplo. Se eu quiser mudar o nome, né, é uma coisa assim, dependendo do que vocês estiverem fazendo, se vocês tiverem muitos layers, é legal a gente renomear esses layers, né? Lembra sempre do esquema de organização que eu sempre falei desde a parte do CAD. Quanto mais organizado tiver o trabalho de vocês, mais vai facilitar a vida de vocês, né? Para fazer alguma alteração, mexer em alguma coisa. Então, facilita bastante essa organização. Então, para eu alterar o nome do layer, eu clico duas vezes aqui
em cima do nome do layer, tá? E aí eu coloco o nome que eu quiser. Por exemplo, vermelho. Dou Enter, né? Então, eu tenho o layer vermelho. Bom, tudo bem. Eu pintei esse layer aqui de vermelho e ficou tudo vermelho a minha imagem. Então, para que eu usaria um layer vermelho, por exemplo? Aí vai entrar essa parte aqui dos Blend Modes, que é uma coisa que a gente vai utilizar bastante na pós. Tá? Agora eu quero só que vocês entendam o funcionamento dele, tá? O que vai alterar. Mas é uma coisa que na prática a gente vai ver muito. E é uma coisa assim, se vocês clicarem aqui, vocês vão observar que a gente tem várias opções. Não são todas as opções que a gente usa, tá? Eu vou falar para vocês assim, as que eu mais uso, no caso, seria o Multiply. Né? Depois eu vou mostrar na prática mesmo o porquê que eu uso eles e onde eu uso, tá? Agora é mais para vocês já acostumarem com esses nomes, que seria o lance do Multiply. De vez em quando o Color Burn, de vez em quando o Lighting. O Screen eu uso bastante, o Overlay e o Soft Light. Esses daí são os que realmente a gente vai mais utilizar, dando mais destaque para o Screen, o Overlay e o Soft Light. Então, esses três aí vocês já podem ir acostumando com o nome, porque a gente vai usar bastante. Os outros é tudo uma questão de teste. Não existe assim, eu falar para vocês, não, vocês têm que usar esse daqui porque é esse que vai ficar bom. Não, o ideal é que vocês, a partir do que vocês estiverem fazendo, vai alterando, né, um por um, porque tudo vai depender do efeito que vocês estiverem usando, da cor que vocês estiverem usando e do resultado que vocês estiverem buscando. Então, o legal é passar por eles, né, com o tempo vocês vão acostumando mais ou menos o que cada um faz, e aí tomar a decisão de qual Blend Mode fica melhor para esse efeito que vocês vão utilizar, né? Dentro desse Blend Mode, depois, a gente tem a opacidade dele, que é onde a gente consegue controlar o quanto, né, que a gente vai ter desse efeito. Dificilmente a gente vai deixar 100%, né? Geralmente a gente vai diminuir um pouco essa opacidade pensando em efeitos, né? Às vezes em ajuste, criar um layer novo para ajuste, alguma coisa, a gente às vezes até deixa o 100%. Mas não existe regra, né? Existe bom senso, vamos dizer. Então, a gente trabalha a opacidade dele. Então, por exemplo, se eu clicar aqui, né, 100%, se eu for diminuindo, observa que, como eu estou diminuindo a opacidade desse meu vermelho, ele começa a aparecer o que tem aqui no meu background. Então, eu vou dosando aqui a quantidade que eu quero, né? Por muitas vezes, vocês vão acabar usando alguma coisa em torno de 5%, no máximo 10%, dependendo do que for ser feito, né? Então, por exemplo, se eu colocar aqui 10%, eu estou com o meu vermelho no normal, né? Mas se eu clico para ver o que está acontecendo, ó, eu percebo, né, que a minha imagem, assim como a maioria das imagens, né, setadas lá no render, elas saem com um pouco de verde, né? Então, eu jogando o vermelho, eu meio que quebro esse verde. Então, é por isso que é muito importante esse esquema de vocês visualizarem o que está acontecendo, né? Eu vou deixar a opacidade um pouquinho mais forte para a gente poder visualizar o que os outros blends fazem, né? Abaixo disso daqui, a gente tem a opção de travar o layer, né? A gente trava o layer de algumas maneiras. Geralmente, eu não uso isso daqui, é muito difícil eu utilizar. Eu vou utilizar isso uma vez, que vocês vão ver mais para frente onde é, que é, por exemplo, se eu tiver um render de uma cena externa e eu for colocar o background aqui no Photoshop. Geralmente é o que eu faço. Aí vocês vão perceber que, às vezes, como uma imagem vai ficar meio que por cima da outra, então eu travo um layer para poder mexer só na outra, né? Senão eu acabo mexendo o layer errado, alguma coisa do tipo. Mas isso daí vocês vão ver melhor o porquê que eu travo o layer, né, mais para frente. Mas não teria, eu não vejo
muito uso, né? No meu caso, tá? Pode ser que mais para frente, conforme vocês forem trabalhando, vocês encontrem necessidade disso, né? Eu vou sempre fazer questão aqui, nesse modo, de falar o que eu acho que realmente eu uso, o que é importante para mim, né? E o que não é. Mas isso não quer dizer que não vai ser importante para vocês, né? Tudo vai depender do que estiver sendo feito, né? Dentro do que eu faço, é muito raro eu utilizar esse lance de travar e o lance do fio também, que é o preenchimento, né? Também é muito difícil eu utilizar isso daqui, eu sempre deixo o fio mesmo no 100% e trabalho, no caso, a opacidade para eu regular o quanto de efeito eu quero. Se vocês acharem bacana utilizar o fio, fica à vontade, tá? É só o preenchimento mesmo, o quanto de preenchimento eu vou ter nesse layer, no caso nosso aqui, o vermelho. Então vamos dar uma olhadinha nesses blends, né? Se eu deixar um selecionado aqui, no caso tipo normal, e for com a setinha para baixo no teclado, ele já vai alterando, tá? E a gente consegue visualizar o que acontece. Então é meio difícil eu explicar, né, o que cada um deles vai fazer, assim. Alguns mais para frente, que são os mais utilizados, eu consigo explicar melhor. Mas por enquanto é mais uma questão de vocês irem visualizando, né, os diferentes efeitos que a gente vai tendo em cada um deles. E depois trabalhando, né, a parte de blends. O que mais assim fica fácil de eu dizer é que ou a gente vai escurecer, né, o normal, né, os normais aqui nessas três primeiras partes. Ou a gente vai escurecer ou a gente vai clarear, né? Então, essa primeira parte aqui, Darken, Multiply, Color Burn, geralmente a gente vai escurecer ou vai dar uma estourada nas cores, né? Onde está esses burns aqui. Esse parte de baixo aqui, Lighten, Screen e tal, a gente vai clarear. Então, por exemplo, se eu pôr o Darken, observa que ele escureceu. Se eu colocar o Color Burn, também mantém escuro. Se eu já vier no Lighten, observa que ele já clareia. Então, basicamente, a diferença é essa, clarear ou escurecer, né? Então, aí é legal vocês passarem por eles, né? Para ver o que as mudanças, né? Que eles vão ter. Então, por exemplo, se eu deixar... E sempre é legal aquele esquema de ir olhando, né? O que realmente está acontecendo com relação ao que era antes. Isso que é importante, né? Até para vocês poderem trabalhar melhor o lance da opacidade depois. Então, tipo, aí observa, óbvio que está muito vermelho, né? Então eu poderia diminuir. Eu já consigo suavizar um pouquinho as cores da minha cena, né? Com o Lighten e o Screen, a gente consegue dar uma boa suavizada. Passando já depois para Overlay, para Soft Light, a gente já dá uma forçada no contraste, né? A gente vai utilizar muito o Overlay e o Soft Light e o Multiply para dar mais contraste na cena. E a parte de Screen, Lighting, essas coisas para suavizar. Então a gente observa já que já tem uma grande diferença, né? A imagem esverdeada, assim, meio sem contraste, que vem direto do render, e um pouco, né, mais de contraste, e o tom de cor já um pouquinho diferente, só pintando um layer, né? No caso de vermelho e mudando para overlay. Então é um lance assim, de vocês fazerem testes, né? Sempre que for utilizar algum blend, fazendo testes para ver o que cada um deles vai fazer na imagem. Lembrando que não tem uma regra, né, vamos dizer, de qual utilizar. Bom, eu vou deixar mais ou menos assim. E aí eu vou criar mais um layer novo, né, para a gente ter mais um acima. Vou colocar esse daqui como... Vamos fazer um gradiente agora, para a gente ver como funciona. Então, gradiente. Então, no caso do gradiente, eu vou escolher as duas cores. Então, vamos supor que eu faça um gradiente que vá do azul, né? Vou pegar um azul qualquer. E o meu background color
para algo meio laranja. Então, aí eu tenho setado aqui as duas cores, né? Vou pegar a minha ferramenta do gradiente e vou fazer, por exemplo, daqui para cá. Né? Então, eu tenho o azul e a transição entre eles e o amarelo, né? Quanto mais eu aumento essa distância, então mais eu vou ter do azul e menos do amarelo. Quanto menor for essa distância, menos, né, da minha foreground e mais da minha background. Eu vou fazer inteiro, né, do tamanho total. Tentar pegar mais ou menos no meio aqui. Um pouquinho mais de azul só. Ok. E aí é o mesmo esquema. Eu vou trabalhar o Blend Mode, né, para ver o que vai acontecer. Eu já vou diminuir aqui a opacidade, por exemplo, para 50, para eu ter metade, né? Só para visualizar. E aí eu vou olhando o que está acontecendo, né? Observe que agora, como a gente tem duas cores que são até claras, esses daqui tipo Screen, Lighten, essas coisas já vão deixar bem mais clara a imagem, né? Então eu vou olhando aqui. Claro que eu vou diminuir a opacidade depois, né? Mas aí observa que cada um desses blends, como eles mudam, né, a nossa imagem com uma coisa tão simples. Por isso que a pós é muito teste, né? Não tem... Porque às vezes vocês colocam um gradiente desse, muda a opacidade, você já tem um resultado já bem diferente, né? Então, né, jogou um pouco mais de amarelo nessa parte, azulou um pouquinho para cá. Tá. Vou deixar no overlay também, vou diminuir um pouquinho. E vou criar mais um layer para cima desse. E vou pintar, por exemplo, com o balde, tá? Vou ver, de verde. Bem aleatório, tá, o que eu estou fazendo, é só mesmo para mostrar o funcionamento aqui. Se eu quiser pintar direto, então, com o atalho, Alt, Delete, ele pinta ela de verde. E aí vou diminuir para 50 aqui, mais ou menos. E vou vendo aqui. Vou ter que diminuir mais, tá, do que os 50, mas é só para dar uma olhada. Como eu não fiz nenhum ajuste nessa imagem, provavelmente a maioria deles aqui eu utilize em tons que vão escurecer a minha imagem, né? Para eu chegar um pouquinho mais de contraste mesmo. Então tá. Vou usar como soft light, vou deixar mais ou menos 20. Então eu tenho 3 aqui layers que eu fiz de ajuste dessas cores, né? Ó, conforme eu desligo cada um. Então, essa daqui era a imagem inicial e essa daqui do jeito que ficou com esses 3 ajustes. Vamos supor que eu fosse agora fazer outro tipo de ajuste, né? Se eu fosse utilizar, por exemplo, aqui a parte do Dodge, do Burley, do Sponge, para fazer coisas mais individuais. Então, o que eu posso fazer, que é uma coisa que vai facilitar o trabalho de vocês? Eu posso pegar esses 3 aqui que tem relação, né, que eu trabalhei com cores, e criar um grupo deles. E aí, eu tendo esse grupo, eu tenho, né, depois, de uma maneira bem simples, o ajuste certinho de cada um, mas eu não vou lotando aqui a minha janela de layers, né, não deixo ela tão lotada. Eu organizo um pouquinho mais, né? Então, como que a gente vai fazer isso? Eu vou pegar os 3 layers, tá? Eu vou clicar em um, ou eu deixo o Shift e clico no último, né? Coisa básica mesmo. Ou deixo o Ctrl apertado e seleciono os que eu quero. Depois que eu tiver selecionado os 3, eu vou digitar no teclado Ctrl G de Group. E aí ele vai criar ali para mim um Group 1. Dentro desse Group 1, eu tenho aqui então, né, clicando na setinha, eu tenho individual cada um deles
né, se eu quiser fazer algum ajuste depois, né, conforme a gente vai mexendo na pós, às vezes alguma coisa que ficou lá para baixo, a gente pode fazer um ajuste para dar uma melhorada em alguma coisa, né? Nunca quer dizer que a gente não vá voltar para mexer em alguma coisa. Mas é legal vocês fazerem esse lance de agrupar um layer, né? No caso aqui. Aí a gente tem uma opção que também é muito útil quando a gente criar esse grupo, que vai ser a gente criar uma imagem, né? Como assim? A gente vai criar um layer, que vai ser um layer normal, não um grupo, com as aplicações que a gente fez nesse grupo. Né? Porque se eu começar um layer novo aqui, eu perco, né, esse layer sozinho com essas 3 alterações que eu fiz. Então, sempre é legal, depois que vocês criarem um grupo, né, para fechar esse ciclo, vamos dizer, a gente ter um layer com a imagem já feita, né, com essas alterações. Que aí o grupo a gente tem como se fosse um backup dessa imagem. Então, como que a gente vai fazer isso? Primeiro, a gente vai criar um novo grupo a partir desse. Como que a gente faz isso? A gente tem aqui a opção de criar um layer novo, aqui embaixo. Então, a gente pode pegar esse group 1, por exemplo, e arrastar ele aqui. Observa que o ícone sai desse círculo com uma linha preta, e ele cria aqui uma mãozinha quando eu chego no Create New Layer. E aí, chegando aqui, eu solto, ele vai criar aqui um group, um copy. Feito isso, a gente vai digitar Ctrl E, de escola. E aí ele cria esse grupo. Ah, peraí. Antes disso, antes de fazer essa parte aqui, eu vou deletar ele, tá? Eu vou só trazer ele aqui para baixo. Como o meu layer background, eu não tenho como fazer alteração nele, né, no caso, eu tenho que duplicar esse layer para poder fazer o ajuste, né, desses 3 e poder agrupar ele junto também. Então, eu vou só fazer o seguinte, eu vou desagrupar isso daqui, Group Layers, e antes, então, de eu ter feito os ajustes, eu poderia já ter duplicado, então, o layer desse background para poder depois agrupar todos eles juntos, tá? Então, como que a gente vai duplicar esse layer? Ao invés, a gente estava vendo, né, de criar um layer novo. Então, eu vou digitar Ctrl J. Então, Ctrl J com o background selecionado. Eu crio aqui um background copy. Que é a mesma coisa desse background, tá? Só que esse daqui eu consigo ter opções, né, para fazer essas alterações. Então, agora sim, ó, eu vou pegar o background copy até o layer 1. Vou agrupar, Ctrl G. Vou pegar esse group 1 e vou arrastar ele aqui para criar um layer novo. Então, fez aqui o group 1 copy. Observe que agora não teve alteração na imagem, tá? Da outra vez, como eu tinha esquecido desse detalhe, ele acabou alterando. E aí eu digito Ctrl E. O que ele fez? Ele transformou aquele meu grupo em um layer com todas as alterações. Então, eu tenho esses 4 layers como se eles tivessem sido aplicados todos a um só. Então, isso daqui é bem importante, né, quando vocês criarem um grupo, para poder ter essa diferença. Né, ó, tanto que se eu desligo o grupo agora aqui, eu continuo visualizando a mesma coisa. Agora, se eu desligo o meu grupo 1 copy, aí eu já enxergo só o background. Falando sobre o background, para eu poder destravar ele, né, até para não acontecer esse tipo de coisa que aconteceu, se bem que no background a gente nunca vai mesmo mexer, tá? A gente sempre cria um layer acima dele primeiro para depois fazer essas alterações pensando em grupos, né? Então, para a gente destravar ele é muito simples. A gente clica 2 vezes nele e aí ele vai dar aqui como new layer. E aí eu posso ter o nome dele e tal. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, base. Ok. Então, agora eu tenho um layer base e eu tenho agora todas as opções de layer para ele também.
Só que esse aqui a gente não vai mexer, tá? A gente sempre deixa ele, se vocês quiserem deixar como background travado mesmo, não tem problema. Mas se for para fazer alguma alteração, né, o nome, por exemplo, assim, tudo bem. Aí acima, então, a gente tem o primeiro grupo, onde foi feita aquelas alterações. E depois a gente tem uma imagem feita, né, com todas as alterações, um layer de imagem. Então, agora, se eu for criar alguns outros ajustes, observa que se eu mexo na opacidade desse layer, nada acontece, tá? Ó, por quê? Porque eu tenho o grupo abaixo dele. Então, se eu mexo nesse de baixo do grupo, também não acontece nada. Por quê? Porque eu tenho o outro por cima dele que está aplicado tudo. Agora, se eu mexo nos dois, né, é aquele esquema que eu falei. Se eu mexer alguma alteração nesse de baixo, no caso aqui da opacidade, eu tenho que mexer no de cima também. Como os dois são iguais, né? Senão não vai ter nenhuma diferença. Bom, então se eu for fazer agora ajustes, né, ajustes assim, igual a gente fez na aula passada com essa parte, então o que eu vou fazer? Primeiro eu vou duplicar esse layer de novo para não perder, né, essa informação. Então eu vou dar um Ctrl J, que aí aqui eu vou começar, então aqui, nesse primeiro eu vou colocar o nome aqui de pois, vamos supor. Então eu sei que aqui eu tenho o grupo, eu tenho o layer dele, e agora aqui eu vou começar outros ajustes, né? Depois eu vou agrupar tudo de novo, criar a imagem do final. Então, por exemplo, se eu for mexer qualquer coisa que por exemplo, no Dodge, né? Lembra que o Dodge vai fazer o quê? Ele vai clarear, né? Vai dar esse burn aqui, vamos supor, nas coisas. Lembrando que eu estou mexendo nos highlights, né? Então ele vai pegar a parte clara e vai dar uma reforçada nela. Eu não estou me preocupando aqui em fazer nada certinho, tá? A gente tem também o burn, que já vai escurecer, né? Estou fazendo bem de qualquer jeito. E a gente tem o sponge. Também vai tirar, né, a saturação. Se tiver alguma coisa saturada, a gente trabalha com ele. Ok. Então, isso daqui eu vou colocar o nome como... Vou colocar como burn, vai. E aí depois eu vou duplicar esse layer de novo, Ctrl J, e vou colocar como blur. Né? Vamos supor que a gente fosse fazer um blur na imagem. Então eu vou pegar a ferramenta aqui do blur e vou fazer aqui, desfocar um pouquinho aqui embaixo, por exemplo. Aqui nem qualquer coisa. Ok. Então, esse daqui seria o blur. E depois eu vou criar mais um layer. Aí, no caso, eu vou pegar esse cores aqui e vou duplicar ele, né? Porque se eu duplicar o blur ou o burn, eu vou já duplicar com esses efeitos, talvez. Eu posso até... Deixa eu ver. Não, eu vou duplicar esse blur mesmo para manter o efeito aqui, porque como a gente não está trabalhando com máscara ainda, com nada disso, então, no caso aqui, eu vou duplicar esse último mesmo e vou colocar aqui Sharpen.
Quando a gente começar a ver a parte de máscaras, aí eu posso fazer algumas coisas um pouquinho diferentes, né? Então, eu vou pegar aqui o Sharpen, e vamos supor que eu for dar um pouco de Sharpen aqui. Esse aqui. Esses livros aqui. Isso aqui. Beleza. Então, aí eu tenho aqui mais 3 efeitos que eu fiz, né, relacionados mais ou menos, que está aqui, por exemplo, na mesma ferramenta. E eu vou criar um outro grupo e jogar a imagem para cima, do mesmo jeito. Então, selecionei os 3, né? Eu tenho meu backup das cores aqui, tenho o grupo das cores e tenho o layer de base. Então, esses 3 é o que eu vou criar um novo grupo. Então, Ctrl G, seleciono os 3, Ctrl G, grupo 2. Vou criar um layer novo dele. Tá? Vou jogar aqui no layer e vou dar Ctrl E. Então, eu tenho agora a segunda cópia. Então, por exemplo, se eu desligo os 2, desligo esse. Então, a ideia é, tipo, o layer base foi o que veio. Cores, foram os primeiros ajustes que eu fiz aqui só, né, jogando cores aleatórias. E o terceiro ajuste, usando as outras ferramentas. E eu tenho, né, tudo isso separadinho aqui, certinho, para que eu possa mexer depois. Ok. Então, a sequência de layers, né, o funcionamento seria esse. A gente vai adicionando, né, depois, na pós mesmo, quando a gente for fazer, vocês vão ver que eu não crio tantos grupos assim, né? Nem tudo que eu faço eu crio grupos. Eu vou deixando separadinho tudo. Só quando for uma coisa que eu faça várias coisas, né, parecidas, por exemplo, aí eu acabo agrupando para poder continuar o trabalho um pouquinho mais organizado. Mas, geralmente, eu vou colocando um layer em cima do outro mesmo e agrupando só quando tiver muita semelhança, né, no que eu estiver fazendo. Então, seria alguma coisa desse tipo, né, o funcionamento dos layers. Então, sempre tentar organizar, né, o melhor possível. Lembrar, então, que aqui a gente cria um grupo, né, eu prefiro dar o Ctrl G. Aqui a gente cria um layer novo e aqui a gente apaga um layer. Por exemplo, se eu quiser apagar esse último layer que eu fiz, eu posso pegar ele daqui, arrastar ele para a lixeira, que ele vai apagar. Não teve alteração na imagem, porque eu tenho o grupo aqui, tá? Com todas as modificações. Se eu apagar o grupo, aí vocês vão observar que ele volta para cá. Ok. Bom, o que eu ia falar sobre layers nessa aula é isso, tá? Tem algumas coisas a mais que a gente vai ver mais na prática mesmo, que são coisas um pouquinho mais específicas sobre layers, então a gente acaba vendo na parte prática mesmo. E a parte de máscaras e ajustes que a gente vai começar, né, a parte de ajustes na próxima aula. Uma coisa que eu posso falar aqui, que cabe, né, falar nessa aula, é a parte de texto. Né? Geralmente eu não escrevo nas imagens, né? Salvo exceção em planta humanizada, onde a gente vai colocar os textos para fazer colocar nome de ambientes, cotas, né? Esse tipo de coisa. Então já dá para eu passar nessa aula mesmo. Só o funcionamento disso, né? A minha ideia não é criar aqueles textos personalizados, aquele tipo de coisa, porque não é o foco do nosso trabalho fazer isso. Então, a gente tem aqui o texto. Antes de criar o texto, a gente já define, então, a cor, né, no nosso foreground color. Então, se eu for escrever em preto, por exemplo, e aí eu venho aqui no T, né, do text, e clico. Então, ele vai ficar piscando. Observa que, a partir do momento que eu cliquei, ele criou aqui um layer 2. Então, eu posso escrever aqui, por exemplo, qualquer coisa, sala.
E aí está feito o nosso texto. Eu tenho a opção, deixa eu aumentar um pouquinho ele. Lembra que para aumentar, tá só pegar a lateral aqui mesmo. Eu deixo o Shift apertado. Aplico a transformação. Se eu quiser editar esse texto, eu pego o T aqui de novo, seleciono ele. E aí aqui em cima a gente tem as propriedades. Já falei besteira, tá? Que eu quase não uso isso mesmo. Não adianta vocês selecionarem a cor aqui no foreground, ele já tem a cor por padrão dele aqui. Então aqui a gente pode escolher a fonte, né? Normal. Aí edição de texto normal. Essa parte aqui, itálico, normal. O tamanho do nosso texto, que eu prefiro ajustar no visual mesmo, né? Isso daqui para esmaecer, deixar mais sharpeado, crisp, strong, esquece. Né? A gente pode deixar sempre no sharp mesmo. A parte de alinhamento, né? Centralizado. Se for escrever alguma coisa que seja centralizado, tenha mais linhas, né? Ou alinhado à esquerda ou à direita. E a cor do texto. Basicamente, sim, o que vocês vão utilizar vai ser definir a fonte e a cor do texto, só. E essas outras coisas, né, não vem ao caso, porque não é um editor de texto aqui. Então, por exemplo, eu pego aqui e vou colocar o preto agora. Ok. Então, está feito o texto, né? Eu lance de ajustar tamanho, de movimentar, aquele mesmo esquema que a gente viu nas outras aulas. E aí, por exemplo, depois que vocês estiverem lá com a planta humanizada, colocou o texto em um ambiente, deixou a fonte certinho, deixou o tamanho certinho, aí é só vocês irem duplicando esse texto e alterando, né? Então, Ctrl J para ele duplicar. Ele duplica exatamente em cima, tá? Mas observa que aqui na caixinha de layers ele criou, né, sala copy. Aí, então, é só eu movimentar ele para o outro lado. Eu posso, né, vir aqui no texto e colocar o novo texto, por exemplo. Dê Enter. E assim por diante. A gente vai criando os textos, né, que forem necessários. Se precisar editar, só pegar no T aqui, seleciona ele, faz a edição do que vocês quiserem. E tem os layers, né? Mesmo esquema. Depois, essa parte de texto é legal. Depois, se tiver feito tudo, agrupar em um só. Porque, como é muita coisa, né, pensando assim numa planta humanizada que tenha vários ambientes, vão ter um monte de texto. Então, vocês vão ter uma fileira de layers aqui. Então, esses daqui compensa muito a gente selecionar e agrupar. Já é bem útil, né? A gente fazer esse grupo da parte de texto. Então, basicamente, para essa aula é isso, né? Seria fazer com que vocês entendam, então, essa organização dos layers, a parte do blend. É claro que a gente vai ver isso tudo na prática, vai facilitar um pouco mais, né? Mas, conhecendo essa teoria, quando chegar na prática, não vai ter enrosco, né? Vocês vão saber o que eu estou falando. Às vezes, algum detalhe a mais, né, que eu fale, às vezes eu não consigo ainda falar todos os detalhes realmente que eu utilizo a hora que eu estiver realmente fazendo a pós, porque faltam algumas coisas, né? Mas esse acréscimo de informações eu vou dar na parte mais prática mesmo do módulo. Mas eu acho que dá já para entender bem como funciona, né, o esquema dos layers. O lance do Blend Modes, para vocês irem, né, fazendo testes, pega uma imagem de vocês, faz esse lance de criação de layers, segue mais ou menos o padrão que eu fiz aqui, brinca com esses Blend Modes para ver, pinta de outras cores, né, tem que usar a imaginação, né, nesse caso, para ir vendo os resultados que vocês conseguem. Porque, por muitas vezes, tem alguma coisa que vocês fazem sem querer. Por exemplo, eu peguei uma imagem interna, pintei ela de azul, joguei no overlay e ficou maravilha, né? Ficou muito bom. Então, já é uma coisa assim que eu até indico para vocês anotarem. Porque, geralmente,
vai funcionar em algumas imagens, né? Se vocês fizerem alguma coisa em uma imagem que realmente, né, vocês gostaram, já é alguma coisa que pode começando a definir o estilo da pós de vocês, né? Então tem algumas coisas que eu utilizo em todas as imagens, né, para que ela fique com a minha cara. E tem outras coisas que eu vou testando, né, de acordo com o que está na minha cabeça, mas tem aquelas ferramentas assim que realmente vocês vão acabar utilizando sempre. Então, por isso que é legal esses testes com o Blend Modes, porque às vezes um simples preenchimento em azul no Blend Mode certo dá um efeito bacana, né? Claro que a gente não está ajustando a imagem ainda, mas são coisas assim que eu acho legal até vocês anotarem quando vocês fizerem alguma coisa que vocês gostarem mesmo, que der um visual, né, que seja interessante. Porque aí vocês vão acabar utilizando, na maioria das vezes, esse efeito. Tá certo? Então, vamos treinar bem essa parte de layers para não ter dúvida. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só falar comigo. Bons estudos, então. Até a próxima aula. Tchau.